Voltamos para a nossa aula número 2. Então, vamos dar continuidade ao assunto que a gente tinha iniciado anteriormente, quando eu falei de áreas, né, críticas, semicríticas, não críticas, artigos, críticos, semicríticos, não críticos. Então, hoje a gente vai dar continuidade para a nossa disciplina. Só que hoje a gente vai falar do quê? Dos procedimentos. Que procedimentos são esses? Primeira coisa que a gente vai falar, então, é outra coisa, antes de mais nada. Eu fiz aquele vídeo lá bem caseirão, agora eu vou fazer um vídeo de forma diferente aqui. Vamos ver se vocês vão gostar desse quadradinho aqui, onde eu estou enquadrado aqui. Aí depois vocês me dão um feedback. Professor, preferi a aula assim, preferi a aula do outro jeito. Mas hoje então nós vamos deste modelo aqui para a gente testar. Então o que ocorre? Quando eu penso então em processos de limpeza, limpeza nada mais é do que para a superfície. Quando eu vou pensar no processo de limpeza, eu tenho nada mais do que o quê? Uma remoção mecânica. Que remoção mecânica é essa? Eu vou fazer esse processo através de água, sabão, esponja e bucha. Então eu vou chegar e vou lavar bem esse material aí. Então eu posso ter uma superfície como uma bancada, como um material que eu preciso realizar essa primeira limpeza. Essa é mais simples, claro que não é tão eficiente. Passando para um segundo processo aqui, eu vou ter um processo que é o processo de desinfecção. Esse processo de desinfecção, ele elimina a maioria das bactérias, mas não elimina todas. Por quê? Aqui embaixo, aqui, ó, forma vegetativa. Vou riscando para vocês, mas vocês vão entendendo para me acompanhar melhor. O que são essas bactérias na forma vegetativa? São aquelas bactérias que elas não têm a capacidade de produzir cápsula. Quando a bactéria tem a capacidade de produzir cápsula, o que vai acontecer? Ela vai ter uma proteção maior. Não é qualquer tipo de detergente, não é qualquer tipo de material químico que vai conseguir fazer a eliminação da mesma. E aí eu tenho outro processo aqui, que é o processo específico de quê? Da lavagem das mãos, né? É um dos mais comuns, que é o processo de quê? Degermação. Nesse processo de degermação aqui, eu vou ter o quê? Uma remoção parcial de um micro-organismo da pele por métodos químicos mecânicos. Por que a gente fala método químico mecânico? Eu vou utilizar produtos como PVPI, clorexidina, que são produtos específicos para fazer a higienização das mãos, só que eu vou ter que fazer o quê? Friccionar, vou ter que lavar. Claro que dentre esses processos aqui, o mais específico, o mais indicado, o mais seguro é o processo de esterilização. Por quê? Porque através do processo de esterilização é o único processo que eu vou ter certeza que eu vou ter destruição ou remoção de toda e qualquer forma de vida que tiver em um objeto. Então, uma coisa importante, eu não consigo fazer esterilização das minhas mãos. As minhas mãos eu não consigo esterilizar, mas eu vou conseguir fazer o que? Uma degermação, uma desinfecção ou possivelmente também eu vou trabalhar muito bem aqui através do processo de quê? Da chamada antisepsia. O que é uma antisepsia? Nada mais é do que um processo de desinfecção, só que ele é específico. Por quê? Quando eu falo em processo de desinfecção, eu estou pensando em objeto C, coisa inanimada. Quando eu penso no processo de antisepsia, é uma desinfecção química de pele, mucosa e tecidos vivos. Então, eu vou utilizar aí para fazer a minha antisepsia coisas comuns hoje, que está muito falado aqui, é o álcool, uma concentração de 70%. Essa solução alcoólica a 70%, por que tem que ser nessa concentração? Nem mais forte, nem mais fraco. E outro detalhe, hoje se fala muito em álcool em gel. O álcool em gel é mais específico que o álcool líquido? Não. A vantagem do álcool em gel é, se eu vou fazendo antisepsia na minha mão, eu coloco o álcool em gel aqui, como ele tem a forma gelatinosa, ele não vai escorrer com facilidade pelas minhas mãos, vai facilitar na hora de eu friccionar e de eu espalhar ele de forma contínua na minha mão. E depois que eu fizer isso, eu aguardo 30 segundos. Aí minha mão está com a antisepsia pronta. Quando eu penso no álcool na forma líquida, quando eu coloco ele na minha mão, se eu não fizer na forma de conchinha, isso aqui já espalha e vai ter uma dificuldade maior. E claro, né, pensando também nos riscos de acidente em casa. Então, o álcool tem que ser numa concentração de 70% por dois grandes motivos. Primeira coisa, ele vai ter uma facilidade de permeabilização na passagem da membrana da célula. O álcool ele vai agir dentro da célula para destruir. Então, se ele está numa concentração mais fraca, ele não consegue ter essa permeabilidade. Se ele está na concentração mais forte, também tem essa dificuldade de entrar. E uma coisa que é importante, o álcool ele trabalha por um processo chamado de quê? Desidratação de proteína. Ele vai fazer o quê? Ele vai penetrar na membrana dessa célula, ele vai sair retirando água, ele vai desidratar. Isso é bem típico, característico quando você passa álcool nas mãos.
você termina de passar o álcool nas mãos, você já percebe que sua mão está ressecada. Então, isso é uma coisa comum que eu vou ter. Então, o álcool, quando eu tenho ele nessa concentração de 70%, então o que eu preciso fazer? Passar ele, aguardar 30 segundos para ele fazer esse mecanismo de ação, que é o de desidratação de proteína. Aí sim, funcional. Outras soluções que a gente vai ter aqui, como a própria solução do álcool iodado. O álcool iodado tem a vantagem até mesmo de ter a tintura de iodo aqui, que é a 2%, que isso aqui vai me dar um poder contínuo de até 15 minutos. Quando eu passo o álcool puro, depois que eu passei o álcool nas minhas mãos e ele evaporou, se eu tiver contato em alguma superfície, minha mão já pode estar contaminada novamente. Quando eu penso numa solução com álcool com uma tintura de iodo, o iodo, como ele é um antibacteriano, um antibactericida, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação contínua por até 15 minutos no meu organismo. Então, qual é a vantagem? Que eu passo ele, por mais que eu tenha contato ali, eu ainda continuo ainda com minhas mãos protegidas. Mesma coisa se enquadra aqui quando a gente pensa no polivinil pirrolidona iodo, chamado PVPI, ou clorexidina também, que são outros, né, produtos químicos que a gente faz a antisepsia, principalmente aí das mãos e dentro de centros cirúrgicos, né, pronto-socorro e tudo mais. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Acorde, não dorme não. Gente, para mim pensar em métodos de esterilização, desinfecção, antisepsia, até então atrás eu falei de produtos químicos. Agora a gente vai pensar em quê? Em métodos físicos. Um dos métodos físicos caseiros que a gente já tem até hoje é a fervura. Muita gente acha assim, eu vou fermentar a mamadeira de uma criança. Sim, funciona? Claro que funciona. Só que isso aqui hoje, pela Anvisa, é um método caseiro. Só que a gente tem que ter um pequeno detalhe. Isso aqui funciona a partir do momento que eu tenho que deixar a água ferver. Depois que ela estiver fervendo, ou seja, depois que ela já estiver a 100 graus, eu tenho que aguardar 20 minutos. Antes disso aqui não adianta, porque a gente coloca a água para ferver. Quando começa a subir a bolinha, opa, desliguei. Agora já ferveu. Agora já está... Não, não funciona assim. Claro, dentro de um ambiente intra-hospitalar, o método de esterilização mais comum e eficaz que eu vou ter é através do método de quê? De esterilização por vapor úmido e pressão. Isso aqui é através de quê? Dos chamados autoclaves. Como é que esse autoclave serve para esterilizar materiais? Eu vou esterilizar materiais a 121 graus, que é o mais comum que a gente vai ter hoje, por um período de 30 minutos, onde eu consigo destruir toda e qualquer forma de vida, inclusive as bactérias com formulação de cápsula. Essas só vão ser destruídas nesse tipo de equipamento. Um autoclave, como vocês estão vendo neste modelo aqui, não se preocupe aqui por enquanto, que nós teremos aula prática. Eu mostrarei isso aqui para vocês ao vivo, ok? Tranquilo? Para vocês terem ideia, né? Anteriormente ali eu mostrei para vocês um autoclave pequeno. Olha só o tamanho desse autoclave aqui. Isso aqui eu estou pensando em autoclaves industriais, são autoclaves bem maiores, pode ter indústrias e hospitais. Como vocês estão vendo com o vídeo aqui é meio caseiro também, pode ser que dê umas travadinhas, mas eu acho que vocês conseguem entender, né? Qualquer coisa depois a gente vai e tira as dúvidas ali. Então, olha só a diferença aí. Uma pessoa do lado do autoclave aqui, só para a gente ter uma noção. Outro método que eu tenho hoje, que não é mais indicado pela Anvisa, na verdade está até proibido, né? Método de esterilização através do quê? Das estufas. Essa estufa aqui eu estou mostrando para vocês estufas grandes, né? Mas se a gente também reportar lá para dentro do salão, né? Vocês devem lembrar das estufazinhas pequenas lá que as manicures utilizavam. A estufa funciona? Funciona. Mas por que ela então é proibida hoje? Exatamente porque eu não consigo ter o quê? Um controle dela. Então as pessoas vão lá, abrem o equipamento, colocam o material lá dentro, não aguardam o tempo correto e às vezes já tira. Então, ou seja, esse material não vai estar esterilizado. Para fazer a esterilização através da estufa, nós utilizamos duas temperaturas comuns e dois tempos distintos. 160 graus por 2 horas ou 180 graus por 1 hora. Como isso aqui hoje não tem, né, como você ter esse controle, não usa mais. Mas a gente ainda tem que comentar disso aí. Tá? Então, aqui, se você não sabe, não lembra, nunca viu, isso aqui é um incinerador. A incineração hoje, né, ela se torna de caráter não obrigatório, mas sim indicativo a todo material que eu vou pensar de lixo hospitalar, né? Então, esses resíduos hospitalares hoje é indicativo que ele tenha o quê? O seu processo de incineração. Só que, infelizmente, nem todo local utiliza isso. Mas é muito mais indicado até mesmo porque, em vez desse material de lixo hospitalar ser gerado
ir parar num lixão, claro que eu não penso no lixão numa parte comum, mas ele tem uma parte designada para esse tipo de material. Mas aqui eu consigo reduzir drasticamente o volume. Eu consigo transformar 1.000 quilos, 1 tonelada, em apenas 10 quilos de cinza. Então, ou seja, você consegue diminuir muito aí esse material. Mas, infelizmente, não é tão comum para nós hoje. Gente, aqui eu tenho uma imagem simples para vocês, só para que vocês entendam. Professor, onde é que eu poderia estar atuando aí nessa parte de esterilização dentro do hospital? Você pode estar trabalhando no Centro de Material Esterilizado, CME. Aqui eu coloquei mais ou menos uma foto só para que vocês tenham uma noção. O que é que a gente se faz no CME? CME é exatamente o local onde eu vou fazer o quê? Onde eu vou ter todo o preparo do material cirúrgico, tudo aquilo que chega proveniente de cirurgia, proveniente de pronto-socorro de qualquer outro local, vai para o CME e ali é feito toda a limpeza, desinfecção, esterilização, depois pega esse material, embala novamente bonitinho, faz as caixas certinha e aí volta para a rotina ali. Normalmente a gente utiliza o quê? Os papéis grau cirúrgico, que hoje é muito mais indicado, por quê? Quando você pensa em papel grau cirúrgico, você consegue visualizar aqui, você vê o material que está ali. E aí você tem todo um fluxo de material esterilizado ali. Quando você não tem um papel grau cirúrgico, normalmente a gente vai utilizar o quê? Ou o papel pardo, ou o TNT, né, que é tecido não tecido. E aí você vai olhar aqui o material, a diferença que você tem do anterior que eu te mostrei, aqui você não consegue saber o que tem dentro. Para aquele material anteriormente, você tem o quê? Né? Você tem as seladoras aqui, ó. Essas seladoras aqui você vai lá selando, e aí você tem o material todo bonitinho. Então, esse é um dos locais que vocês podem estar fazendo atuação. Quase terminando nossa parte aqui, uma coisa importante que a gente vai falar logo em seguida, mas a gente já vai adiantar aqui para você, aqui. Isso aqui é a chamada curva de crescimento bacteriano. Isso aqui eu tenho que ter uma importância muito grande para que eu consiga entender. Porque as bactérias, então, nós vamos ter essa curva de crescimento que é um sistema fechado. Observe aqui eu tenho a quantidade de bactérias, aqui eu vou ter o tempo em horas. Então, se eu tenho essa quantidade de bactérias e tempo em horas, qual a importância que eu vou ter delas aí? Primeira coisa, então, eu tenho a chamada fase lag. Que fase lag é essa? Esta fase aqui, que exatamente está bem aqui, ó, é uma fase que a bactéria está se adaptando no organismo da pessoa. Ela ainda não está provocando nenhum tipo de dano. Se ela conseguir se adaptar, professor, como é que ela vai ou não conseguir se adaptar? Exatamente quando eu penso ali do sistema imune de cada pessoa. Não é que a pessoa teve contato com um tipo de determinado micro-organismo, como bactéria, que ele vai ficar doente. Vai depender também do seu sistema imunológico. Mas a partir do momento que ela passa dessa fase lag, que é uma fase adaptativa, e ela entra numa fase log, a fase log a gente consegue perceber aqui, ó, dentro dessa curva de crescimento. Na fase lag você vê que o tempo ia passando e ela não se multiplicava muito. Quando ela entra numa fase log, é uma fase que ela consegue ver o quê? Uma multiplicação rápida. É aqui onde você vai ter os primeiros sintomas, aqui onde a pessoa vai começar a perceber que ele está doente. Só que isso aqui vai chegar no momento que vai entrar no quê? Numa fase estacionária. Por que ela entra numa fase estacionária? Exatamente uma fase onde falta nutriente, onde já tem muitas bactérias morrendo, outras já estão, né, crescendo novamente. Então, ela dá uma estagnada. E aí ela vai entrar no quê? Numa fase de declínio. Nessa fase de declínio, a gente tem que ter duas coisas em mente. Essa fase de declínio é o quê? A fase de morte celular. Mas essa fase de morte celular, ela ocorre por duas maneiras. Uma que a gente não quer. O indivíduo acaba evoluindo para óbito, morreu, a bactéria morre junto. Ou outra que o quê? Através de uso de antimicrobianos, né? Antibiótico. Você toma, a bactéria vai morrendo, ou o seu sistema imunológico vai conseguir eliminar esse material aí, né, essas bactérias, e você consegue sair da doença tranquilamente. Então são duas formas que a gente tem. Então essa curva de crescimento aqui, vocês vão entender ela melhor quando a gente voltar para a sala de aula, né? Se Deus quiser ir rapidamente. E aí eu consigo, quando eu estiver falando lá nas doenças, vocês vão entender melhor essa situação aí. E como eu falei agora, quando a gente pensa em antibiótico, para a gente finalizar aqui a nossa segunda parte da aula, gente, os antibióticos servem para quê? Antibióticos servem para combate às bactérias, de duas formas. Eu tenho os antibióticos que são chamados bactericida. Esses fazem o combate às bactérias fazendo o quê? Matando. E nós temos antibióticos chamados de bacteriostáticos. Esses antibióticos bacteriostáticos, ele não mata a bactéria. Ele vai fazer o quê? Ele vai inibir, ou seja, ele vai fazer com que ela pare de se multiplicar. Como é que ela vai parar de se multiplicar?
Lembra que eu falei para vocês agora, na curva de crescimento, tem a fase lá que ela vai começar a se multiplicar, depois vai entrar na fase fracionária. Logo, logo, quando eu começo a tomar antibiótico ali, quando ele está na fase de declínio, eu já sei que as bactérias estão morrendo. Mas se eu estou com antibiótico bacteriostático, ele só inibe a multiplicação, não se preocupe, que as nossas células de defesa elas vão fazer o papel de eliminar essas bactérias aí. E uma coisa importante que a gente tem então é, antibiótico já sei que tem de bactericidas e bacteriostáticos, e eles podem ser ou de amplo ou de baixo espectro. O que isso significa? Quando eu tenho antibióticos que são de amplo espectro, eles vão agir sobre um grande número de bactérias. Aquele antibiótico bem generalista. Eu até botei o exemplo aqui da amoxicilina. Às vezes o médico não sabe, às vezes quase sempre o médico não sabe especificamente o que a pessoa tem. Ele vai lá e prescreve uma amoxicilina. Então, ou seja, eu tenho um antibiótico que ele vai agir sobre vários tipos diferentes de bactérias. Ele não é específico, não é indicado. Mas às vezes não tem como correr, então a gente vai utilizar. O que eu prefiro? Claro que eu vou dar preferência para um antibiótico de baixo espectro. Por quê? Eles são ativos contra ou um ou poucos tipos de bactéria. Ele é o quê? Ele é específico, ele é direcionado. Mas para mim fazer a utilização de um antibiótico, né, de baixo espectro, eu preciso saber especificamente qual é a doença e qual é o micro-organismo causador daquela doença. Porque senão nada vai adiantar. Tranquilo? Então olha só. Qualquer dúvida depois estou para vocês aí, né, nos canais. Pode mandar e-mail, tem alguns já tem até o WhatsApp, pode mandar aí sem problema. A segunda parte, que é essa agora, também estamos fechados. Muito obrigado e eu quero um feedback de vocês. Se vocês preferiram a aula no quadradinho ou se vocês preferem a aula do método que eu fiz lá, né, ampliando lá na parede, lá no método 100% caseiro. Obrigado e fica para a próxima.